Mais uma vez convosco, meus queridos amigos, telespectadores da Canção Nova, neste programa Ordenar a Vida, tirado do livro dos exercícios de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, a ordem religiosa à qual eu pertenço. Foi a Canção Nova que me propôs que eu fizesse uma série de programas acerca deste livro, destas meditações, deste ordenar a vida, que é o modo como Inácio nos propõe os exercícios espirituais, como explicámos nas primeiras sessões, nos primeiros programas. E é sempre com muito gosto que eu colaboro com a Canção Nova e estou aqui presente convosco cada semana com um programa novo. É um modo de vos ajudar a compreender algumas dimensões espirituais, é um modo de vos ajudar a rezar, é um modo de percebermos, eu e vós, melhor o Deus que nos ama e a ação do seu Espírito no nosso coração e no nosso interior. Na semana passada, nós começámos a ver, a estudar, a refletir as regras de discernimento espiritual para a segunda semana. A segunda semana é esta grande semana dos exercícios espirituais que, quando é um retiro de mês, em ambiente de silêncio, um retiro fechado, um retiro inaciano, é cerca de 10, 12 dias, depende. Pode ser 9, pode ser 11, enfim, depende do grupo, depende do orientador, depende das moções espirituais. E nesta grande semana há também umas regras de discernimento, e é dessas que estamos a tratar. Já vimos o programa da semana passada. Agora vou retomar essas regras e ajudar a mim e a vós a compreendê-las e a saboreá-las. Na segunda regra falámos da consolação sem causa. Consolação sem causa, e explicámos o que isso era a semana passada. E agora Inácio retoma esse tema e diz: consolação com causa, com algo que a possa motivar, pode consolar a alma, assim o bom anjo como o mau, ou seja, o Espírito Santo ou o maligno. Para fins contrários, claro, o Espírito Santo, Deus, o bom anjo, a consola para um fim, para a santidade, para a consolação verdadeira, para o mau, o espírito, o maligno, consola, mas quer tirar daí proveito para os seus maus intentos. O bom anjo, diz Inácio, para proveito da alma, a fim de que cresça e suba de bem em melhor. Reparem, que vá crescendo e subindo de bem em melhor. Na oração, na humildade, na caridade, na justiça, na vida de família, vá subindo de bem em melhor. Na prática dos sacramentos, que vá subindo de bem em melhor. E o mau anjo, o mau espírito, o demónio, o maligno, para o contrário, ou seja, para alterar a alma e trazê-la à sua perversa intenção e maldade. É como um plano inclinado do mau espírito que começa como de boa vontade, a pessoa movida pelo mau espírito, e quando dá por ela está a ser arrastada no abismo. No abismo que pode ser do orgulho, do abismo que pode ser da maldade, do abismo que pode ser da fraude, do suborno, de tantas coisas que andam por aí no mundo de hoje, que se calhar começaram com bom espírito, com uma boa intenção, mas depois
tudo se desmoronou e a gente sente como neste pobre mundo estas regras tenham hoje uma atualidade, eu ia dizer, espantosa, tremenda. E a gente vê quase que enxerga o bom espírito a querer mover os corações ao bem, à verdade, à santidade, para que cresçam de bem a melhor. Mas vê o mau espírito a mover também corações em abismo profundo, num plano inclinado. E a gente sente como isso sucede e de que maneira, até a nível político e a nível económico e a nível de tantas situações do mundo de hoje. Então percebemos que podemos ser, todos nós, movidos pelo bom anjo, no sentido de consola para o bem, ou pelo anjo do mal, o maligno, o demónio que arrasta. E isto é muito patente em muitas situações. Até na situação económica, a gente sabe, pela comunicação social, o suborno, os roubos, os branqueamentos, a falsidade que entrou em certos setores da economia, dos bancos, é uma espiral de mal e de perversão. E o mesmo sucede noutros setores da vida. Então o bom espírito quer nos levar também a melhor e quer-nos que saibamos crescer numa humildade cada vez mais sincera, num despojamento cada vez mais evangélico, num serviço cada vez mais dedicado, enquanto o mau espírito que começa bem por nos enganar, mas depois nos leva por caminhos completamente errados em muitos aspectos. A quarta regra, que de algum modo completa a terceira e se juntam as duas, quase que podíamos dizer numa só, a quarta regra diz assim: é próprio do anjo mau, que se disfarça em anjo de luz, entrar com o que se acomoda à alma devota e sair com o que lhe convém a si próprio, isto é, trazer pensamentos bons e santos acomodados a essa alma justa e depois, pouco a pouco, procurar sair-se, trazendo a alma aos seus enganos encobertos e perversas intenções. Então, temos aqui um caminho, um discernimento a fazer, com mais dificuldade, sem dúvida. A quarta regra também tem uma aplicação, diria eu, no cotidiano da vida. Há inspirações que podem ser falsas e até doentias e podem levar a exageros de penitências que podem depois estragar a saúde. A penitência é uma coisa boa, mas há exageros que podem até prejudicar a saúde. Ou então, suponhamos, um jovem fica tão entusiasmado com a ação apostólica e o demónio por aí lhe pega, que ele daí a pouco já não estuda, já não prepara bem os exames, porque se entusiasmou tanto com o trabalho apostólico que alguma coisa da sua obrigação fica por fazer. Ou a mãe de família que se entusiasma tanto com a paróquia, com o serviço pastoral,
que depois não cuida dos filhos, nem do marido, nem da refeição a horas, nem da roupa estar bem passada a ferro. Tudo começa com uma boa intenção, mas depois o mau espírito distorce essa intenção e faz que o caminho seja mais sinuoso e, porventura, um plano inclinado que vai reverter em muito mal, Como tantos outros exemplos que podíamos dar, tantos outros. Ajudar uma pessoa e com caridade, com paciência, é uma obra boa, mas o demónio também se pode servir disso para que depois as duas pessoas se apeguem espiritualmente numa amizade doentia e se calhar alguma delas até pecar por causa disso, ou se afastar de Deus e dos sacramentos. Quantas vezes anda por aí o demónio a fazer muito mau estrago na vida e no coração das pessoas. Então, Inácio nos faz cair na conta desta, como ele diz, perversa maldade. A perversa maldade do mau espírito que vai agindo deste modo tão enganador. Começa bem. Ajudar na paróquia é uma coisa boa, mas se depois se desvia e já não cuida da família, já não cumpre o seu dever de dona de casa e já não... Então quer dizer que há aqui qualquer coisa que já não soa a evangelho nem ao cumprimento digno do seu dever. E andamos todos embrulhados neste mau espírito que nos engana e nos leva a situações que até podem tornar-se depois situações de pecado e de ruína espiritual muito grande. Que o Espírito Santo nos ilumine, porque quer o bom, quer o mau espírito, às vezes começam com consolação, mas o bom permanece nela para nos fazer caminhar de bem e melhor. E o mau espírito vai nos levando, enredando, para que caminhemos de mal a pior e nos deixemos enganar. Acabamos de ver, como quem segue o programa percebeu, a terceira e quarta regra da segunda semana, do discernimento da segunda semana, para maior descrição de espíritos, porque muitas vezes anda aqui o mau espírito a enganar-nos e o bom espírito a querer nos fazer crescer de bem e melhor, mas o resultado depois não se torna tão patente. A quinta regra diz o seguinte: devemos estar muito atentos, diz Santo Inácio, ao decurso dos pensamentos, se no princípio, meio e fim são inteiramente bons, inclinando a tudo que é bom, é sinal que vem do bom anjo. Se no princípio, meio e fim, não só no princípio, mas no meio e no fim, ou seja, no resultado final deste pensamento que depois se passa à prática e vai pôr-se na vida. Mas se o decurso dos pensamentos que traz acaba em alguma coisa má, ou distrativa, ou mesmo boa, que aquela que a alma antes propusera a fazer, ou enfraquece, ou inquieta, ou perturba, tirando-lhe a paz, a tranquilidade e a quietude que antes tinha, é claro sinal que procede do mau espírito, inimigo do nosso proveito e salvação eterna. A regra
de algum modo é clara, mas talvez seja bom explicá-la um bocadinho e ajudar a perceber o que é que Inácio quer dizer. Ele é muito claro quando diz que quando uma coisa começa bem, continua bem e termina bem, bem no sentido espiritual, evangélico, eclesial, é sinal que isto vem de Deus e que vem do Espírito Santo. Quando uma coisa começa bem, mas depois se começa a desviar e termina mal, e às vezes tão mal que até pode terminar numa situação de ruptura. Estou a pensar numa atitude de obediência, por exemplo, na igreja, ao bispo. O trabalho apostólico começou bem, aquele projeto da construção daquela igreja começou bem, mas depois houve ali uma motivação que veio do mau espírito e que move ao orgulho, ou à vaidade, ou à obstinação, que leva a não obedecer ou a não querer. Há aqui qualquer coisa que já não funciona, o diapasão já está desafinado. Quem diz este exemplo diz tantos outros. Eu volto sempre a uma amizade que começa bem, com o desejo de se ajudarem, com o desejo de rezarem juntos, com o desejo de levar por diante, mas se isto vem de Deus, continua assim. E ajuda muito, e é um progresso, e é um progresso espiritual, evangélico. Mas se isto não vem de Deus, isto que começou bem, esta ajuda espiritual, aos poucos pode-se desviar e terminar até em situações menos dignas, quer a nível do afeto, da sexualidade, da afetividade ou de outra dimensão qualquer. A gente ouve e sabe situações, até vêm ao telejornal da televisão, situações escandalosas, que se calhar ao começo tiveram um começo de generosidade, de boa vontade, de querer o que Deus queria, mas que de repente e aos poucos se vão desviando e dando mau resultado. E podiam-se dar imensos exemplos. Não quero com eles magoar ninguém, porque também eu tenho telhas de vidro e não quero que as pedras me caiam em cima. Mas os exemplos são podem tomar-se de muitos modos, com o desejo de ajudar os pobres, que é um desejo bom, de ajudar os mais frágeis, que é um desejo bom, de ajudar pessoas ou famílias com necessidade. Isto pode vir de Deus, se depois continua com discernimento, com retidão, mas pode vir do demónio, que depois leva a pessoa a não ser fiel, quer nas coisas do seu emprego, ou ser religioso ou religiosa, quer nas coisas referentes ao voto de pobreza. É tanto o desejo de ajudar que depois falta a pobreza religiosa e até mente e engana nas contas. Então já há aqui qualquer coisa que não está direita e que pode ser uma perversidade muito grande e de uma maldade muito grande. Quantas vezes se dá conta, por exemplo, no aspecto afetivo, aquela pessoa quer com muito boa vontade ajudar a outra, que até é amiga da família, e daí a pouco deixa a mulher para ir viver com a outra. Então começou bem, com o desejo de ajudar, mas daí a pouco o coração apegou-se e lá deixa a mulher e os filhos para ir viver com outra pessoa, ou deixa o marido, tanto pode ser ele como ela, a ser movido pelo mau espírito.
E os exemplos podem se multiplicar de uma maneira que às vezes leva a situações, olha, destas que vemos hoje, de guerra, de atentados que matam, parecem vir de um bom espírito, mas não vêm. Tudo o que mata e tira a vida humana vem do bom espírito. Como é que pode vir do bom espírito pôr uma bomba para matar pessoas? Por mais argumentos que se tenha, que é o Deus que mandou e que me inspirou, não pode ser. É o bom espírito. É a dimensão maligna e perversa, como diz Santo Inácio. E foi sempre assim na vida da Igreja. E foi sempre assim, desde o começo, quando Caim matou Abel, o seu irmão Abel, o sangue inocente. Sempre. A história repete-se. E é pena que muitos não conheçam a história para aprender com ela, como em todas as épocas, situações destas se podem repetir e podem, pois, levar a muitos maus caminhos. Eu, quando era pequeno, ouvi a história verdadeira de uma pessoa amiga do meu pai, que começou por uma questão de divertimento, de ir jogar para um casino, divertir-se no jogo, onde não havia, se calhar, ainda sentimento nenhum, nem de maldade, nem... Mas depois ficou de tal maneira apanhado por dentro que chegou à ruína económica. Vendeu o prédio onde vivia, vendeu terrenos, porque o jogo dominou por dentro de tal modo. Então, há aqui um caminho de perversidade que leva ao desencontro com a vontade de Deus. E quantos outros exemplos podíamos ter e encontrar? Então, a quinta regra também nos ajuda a perceber que, se no começo, no meio e no fim é tudo segundo Deus e para crescer de bem a melhor, estamos no bom caminho. Se começa com entusiasmo, mas depois começa a resvalar e o final é ficar na ruína económica ou deixar a mulher para ir viver com a amiga a quem dava bons conselhos espirituais ou de quem recebia, é sinal que isto não vinha de Deus. Então, esta regra pode ser bem analisada para ver como tantas situações aí de negócios sujos, de fraudes, andaram por este caminho de perversão, de mal a pior. Que o Senhor nos ajude neste discernimento e nos dê a graça de percebermos em coisas maiores ou menores por onde anda o nosso discernimento espiritual na adesão a Deus e à sua vontade. Vou-vos dar uma bênção. É costume que os programas terminem sempre com uma bênção, como sinal de pedir a Deus a graça e a força para bem cumprirmos e aderirmos à sua vontade, desta vez com este discernimento espiritual. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja a todos uma boa semana. Desejo que todos possam, pegando neste livro, quer no meu,
ordenar a vida, quer no livro dos exercícios, a percebermos melhor e pormos em prática estas regras e lê-las com atenção para não nos deixarmos desviar do caminho do bem que conduz à santidade. Até para a semana, se Deus quiser. Uma semana muito boa para todos, ainda em tempo pascal, para vivermos a alegria e a paz do ressuscitado.